Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, que vêm mais esta noite de quinta-feira para o nosso encontro de formação. Toda quinta-feira nós já estamos acostumados a nos encontrar aqui na nossa página do Facebook para o nosso encontro de formação sobre o magistério do Papa Francisco. Sobre a mesa hoje, o capítulo 2 da Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai. Essa exortação apostólica do Papa Francisco sobre o chamado à santidade. Vamos então ao nosso assunto de hoje. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Hoje nós temos sobre a mesa o capítulo 2, o capítulo 2 da Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai. Esse último versículo das bem-aventuranças que intitula esta exortação apostólica do Papa Francisco sobre o chamado, sobre a vocação à santidade de todo o povo de Deus. Nós já gastamos 2 quintas-feiras com esta exortação. Na primeira, o padre Robson nos introduziu a esta exortação. Na quinta-feira passada, o padre Edinho nos apresentou o primeiro capítulo, que é a tese principal, a premissa de toda a exortação apostólica. E agora nós vamos estudar hoje o capítulo 2, que tem por título 2 inimigos sutis da santidade. Esse capítulo vai do número 35 ao número 62 da exortação. E nós vamos ressaltar o seguinte: posta a premissa fundamental de que todos somos, pela graça do batismo, chamados à santidade, o Papa põe-se a olhar a realidade de como tem sido respondido esse chamado. E faz notar 2 desvios na resposta à vocação à santidade, já advertidos pela Congregação para a Doutrina da Fé, na carta Placuit Deo, publicada 1 mês antes da exortação apostólica. O padre Robson, na introdução, nos falou desta carta Placuit Deo. Então, o capítulo 2 da exortação, ele é o ver da exortação. O Papa apresentou a premissa fundamental no capítulo 1, que é o fato de que todos somos chamados à santidade. A santidade não é privilégio de uns poucos. A santidade é vocação de todo batizado. Posta essa premissa fundamental, agora o Papa vai olhar a realidade. Como é que este chamado universal à santidade tem sido respondido? E na resposta que o Papa percebe na Igreja, ele identifica 2 desvios nessa resposta. E ele, então, vai, nesse capítulo 2, tratar desses 2 desvios. Quais são esses 2 desvios? O gnosticismo e o pelagianismo. Ou o neognosticismo e o neopelagianismo. Neo significa novo. Um novo gnosticismo e um novo pelagianismo. Por que a gente pode dizer novo? Porque esses 2 desvios, essas 2 heresias, são lá dos inícios do cristianismo, são lá dos primeiros séculos do cristianismo. Não são coisas novas, são coisas antigas, mas que persistem na Igreja e que existem hoje no meio de nós. Já foram combatidas por grandes santos do passado,
mas continuam existindo no meio de nós. Por isso, nós não só os chamamos gnosticismo, mas um neognosticismo ou um novo gnosticismo. Não só os chamamos pelagianismo, mas os chamamos também de neopelagianismo ou novo pelagianismo. E o Papa, no primeiro número, 35 desse capítulo, ele já adverte: esses dois erros são sutis. Aliás, já está no próprio título do capítulo. O que é que significa isto? Isso significa que não são coisas escandalosas, não são coisas que se veem a olho nu, não são coisas que se notam numa primeira abordagem ou num exame simples da própria consciência. São inimigos sutis da santidade. Ou seja, entram pela fresta, ficam disfarçados e só são percebidos numa análise mais aprofundada, num exame mais apurado da consciência. O Papa continua advertindo nesse número 35, que é a introdução do capítulo. Eles são falsificações da santidade. Olha que sério. Se nós cairmos nesta tentação, ou numa destas tentações, que são o gnosticismo e o pelagianismo, nós não vamos alcançar a verdadeira santidade. Vamos nos contentar com falsificações da santidade. E o Papa diz ainda, são heresias. Heresias que surgiram nos primeiros séculos, mas continuam alarmando entre nós, enganando muitos corações. Na verdade, meus queridos, o que nós somos chamados aqui a fazer hoje é um grande exame de consciência. Não é para nós ficarmos pensando, fulano é gnóstico, fulano é pelagiano. Não, na verdade nós somos chamados a olhar para o nosso próprio modo de conceber a santidade e nos perguntar, será que eu não sou um gnóstico? Será que eu não sou um pelagiano moderno, um neognóstico ou um neopelagiano? Ambas as heresias, ambos os desvios, ambos os erros que o Papa aponta neste capítulo, são imanentismo antropocêntrico. O Papa diz isso no número 35. O que é imanentismo antropocêntrico? O contrário de imanente é o transcendente. O transcendente é aquilo que vai além de nós. Deus é transcendente. Deus é o transcendente por excelência, porque ele nos transcende. O que é o imanente? Somos nós. É aquilo que está sobre a terra. É aquilo que está na nossa realidade. E o Papa diz que tanto o gnosticismo quanto o pelagianismo são imanentismos antropocêntricos. Ou seja, nós nos reduzimos a esse mundo terreno, a esse mundo material, e colocamos o homem, o ser humano, como centro de toda a realidade. Na verdade, o Papa está dizendo, com outras palavras, que no fundo, tanto o gnosticismo quanto o pelagianismo negam a Deus. Até falam de Deus, até pregam um evangelho, falam de Jesus Cristo, mas na prática negam a existência de Deus, reduzindo a existência a esta realidade material que terá o homem, o ser humano, como seu centro. E esse imanentismo antropocêntrico gera um elitismo narcisista. E mais duas palavras complexas. Um elitismo, isso a gente sabe, é uma elite, um grupo
escolhido, um grupo de eleitos, mas um elitismo narcisista. Narciso é aquele que se volta para si mesmo e morre porque se voltou, se apaixonou pela sua própria imagem. Então, essa elite é voltada para si mesma, é ensimesmada, só contempla o próprio umbigo. Na Evangelii Gaudium, o Papa chama isto de autorreferencialidade. Então, esse imanentismo antropocêntrico, essa redução da realidade ao material que tem o ser humano como centro, cria no aspecto da santidade uma elite narcisista, um grupo que se acha o santo e que a santidade só pode existir dentro daquele grupo. Esse elitismo é também autoritário, diz o Papa. Porque esse grupo que se acha santo e que acha que a santidade só é possível dentro dele, ele tenta se impor à humanidade, tenta se impor à igreja. Onde, em vez de evangelizar, esse grupo, essa elite narcisista e autoritária, não se preocupa em evangelizar, não se preocupa em anunciar, ela se preocupa em julgar, analisar e classificar as pessoas. Em vez de facilitar o acesso à graça, ela busca controlar a graça. E já na Evangelii Gaudium, o Papa nos havia advertido que nós devemos ser facilitadores da graça e não pedágios para a graça de Deus, obstáculos para a graça de Deus. Por isso nós temos que fugir dessas duas tentações, fugir destas duas heresias, desses dois erros, desses dois inimigos sutis da santidade. Fugir para quê? Para que a gente não caia nesse imanentismo antropocêntrico que gera uma elite narcisista e autoritária que, ao invés de evangelizar, começa a colocar obstáculos à graça de Deus. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma santidade verdadeira. Uma santidade que, como dizia o Papa no capítulo anterior, no capítulo 1, é a face mais bela da igreja. E porque é a face mais bela, evangeliza pela sua própria face e atrai outros para Cristo. Pois bem, feita esta introdução, nós vamos então passar agora a um estudo mais preciso de cada um desses dois inimigos. E o primeiro que nós vamos abordar com o Papa é o gnosticismo atual. O padre Robson já nos disse há 15 dias atrás que gnosticismo vem de gnosis. E gnosis em grego quer dizer conhecimento. Olha o que o Papa diz no número 36 da exortação. O gnosticismo supõe uma fé fechada no subjetivismo, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam. Mas, em última instância, a pessoa fica enclausurada, fechada na imanência da sua própria razão e dos seus próprios sentimentos. Gnosis aqui quer dizer conhecimento, mas também quer dizer sentimentos, experiências. O neognosticismo, ou gnosticismo atual, ele nos fecha, nos enclausura nestas experiências que nós fazemos de Deus. Sejam elas sentimentos, sejam elas emoções, sejam elas raciocínios. Então, é disso que nós temos que fugir. É claro, na história da igreja, que o critério de medida da santidade é o amor-caridade.
Basta nós nos recordarmos do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Se eu não tiver amor, de nada vale. O amor é a medida da santidade, e não o conhecimento, e não a emoção, e não o sentimento. A medida da santidade é o amor, e é um amor caridade. Não é qualquer amor, é o amor que se doa, é o amor gratuito, é o amor que os gregos chamavam de ágape. Temos santos intelectuais, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, grandes santos intelectuais, mas temos também santos analfabetos. No encontro passado, nós falávamos tanto da Beata Inha Chica, uma santa analfabeta. Mas nós não temos santos incapazes de amar. Ou seja, o que define a santidade não é a inteligência ou o analfabetismo. O que mede a santidade é a capacidade de amar. Os gnósticos, aqueles que caem neste erro, eles julgam os outros segundo os outros conseguem compreender certas doutrinas, mas são incapazes de tocar a carne sofredora de Cristo nos outros. Porque o gnosticismo nos fecha em nós mesmos, ele nos torna incapazes de compaixão, incapazes de misericórdia. Até sofremos intelectualmente, sentimentalmente, ao ver o sofrimento do outro. Mas aos poucos vamos sendo enrijecidos neste gnosticismo que não conseguimos tocar a carne de Cristo no sofrimento do outro. Conseguimos até chorar, mas nos tornamos incapazes de ir ao encontro do outro, de tomar uma atitude, de fazer qualquer coisa, simplesmente de dar o ombro para que o outro chore junto conosco. O número 37 da exortação diz assim: graças a Deus, ao longo da história da igreja, ficou bem claro que aquilo que mede a perfeição das pessoas é o seu grau de caridade, e não a quantidade de dados e conhecimentos que as pessoas acumulam. E o número 38, ele vai dizer, em suma, trata-se de uma vaidosa superficialidade. O que é uma vaidosa superficialidade? É algo bonito, bonitos raciocínios, bonitos discursos, formalmente impecáveis, mas enganadores e incapazes de mover a profundidade do coração e da vida. Discursos bonitos, discursos comovedores, impecáveis formalmente, mas que não levam a uma conversão verdadeira, que não levam a uma conversão que faz, como nós ouvimos na liturgia desta semana, anteontem, que faz com que o Zaqueu retribua aquilo que ele roubou e faça de todo o seu dinheiro agora um dinheiro para a caridade. Não são os racionalistas inimigos da fé cristã. Nós não estamos aqui falando de racionalistas. Estamos falando de gnósticos, de neognósticos. Os racionalistas são inimigos da fé cristã. Eles dizem que não há necessidade nem possibilidade de que de que haja fé, de que haja relação transcendental. E se houver, a nossa razão não dá conta dessa relação. Quando nós falamos de neognósticos, nós estamos falando de cristãos, de pessoas que estão dentro da igreja, de pessoas que são pregadores, formadores de opinião. Eles creem que suas explicações
dão conta de toda a doutrina, de todo o evangelho. Absolutizam suas teorias e obrigam os outros a submeter-se aos seus raciocínios. O Papa diz na exortação: quando alguém não tem dúvidas e quando alguém responde todas as perguntas que lhe fazem, é um mau sinal. É um sinal de que essa pessoa se fia nos seus próprios raciocínios, nas suas próprias ideias, naquilo que ele construiu sobre Deus e não naquilo que Deus se revelou ou se revela a ele. Os gnósticos creem que as suas explicações dão conta de tudo. Nós não estamos aqui dizendo que nós temos que desconfiar de toda a racionalidade da fé. Não. A razão é útil e necessária para refletir sobre o mistério. Eu gosto sempre de dizer aos meus alunos que Deus se revelou a seres racionais. A razão, desculpa eu dizer assim, mas a razão é o órgão, a razão não é um órgão, né? Mas eu quero dizer assim para que você guarde e fique bem fixo. A razão é o órgão humano ao qual se direciona a revelação de Deus. Deus se revelou à razão, à inteligência humana. E Deus quis se revelar a este ser que ele fez capaz de raciocinar, capaz de inteligir, capaz de compreender o seu mistério. Por isso a razão é importante, ela é útil e ela é necessária para se refletir sobre o mistério. Mas ela precisa fazer isso de forma humilde, reconhecendo que o Evangelho de Jesus, que a boa nova da salvação, que a graça que nos santifica, excede a nossa inteligência, não se reduz às nossas lógicas. É essa humildade que o gnóstico não tem. Ele acha que os seus raciocínios, que a sua lógica, que o seu modo de pensar o mistério esgotam o mistério de Deus. O gnosticismo é uma das piores ideologias, diz o Papa, pois ela dogmatiza a sua visão da realidade e se disfarça de espiritualidade desencarnada. Dogmatiza a sua própria visão da realidade, por isso é uma ideologia. Ela dogmatiza uma parte e se torna incapaz do todo. E se disfarça de espiritualidade, mas essa espiritualidade é incapaz de encarnar-se. É uma espiritualidade desencarnada. Por sua natureza, o gnosticismo quer domesticar o mistério, tanto de Deus, com a sua graça, quanto da vida dos outros. Os gnósticos querem dar conta de tudo, querem abarcar tudo, tanto o mistério de Deus, quanto o mistério da vida dos outros, da vida de todo ser humano, dentro dos seus raciocínios lógicos. Olha o que diz o Papa no número 41 da exortação. Quando alguém tem respostas, é o que eu já disse, para todas as perguntas, demonstra que não está no bom caminho. E é possível que seja um falso profeta, que usa a religião para o seu próprio benefício, a serviço das suas próprias elucubrações psicológicas e mentais. Quem quer tudo claro e seguro, pretende dominar a transcendência de Deus. O mistério de Deus para nós não é claro e seguro. Ele exige o abandono da fé. E a fé é o salto no escuro. A fé é a adesão a isso que eu não sou capaz de conhecer, a isso que eu não alcanço. Quando o meu raciocínio alcança,
quando a racionalidade humana dá conta de explicar, isso é ciência. Isso não é fé. A fé é o que ultrapassa a capacidade da razão humana, mas nós, pela fé, aderimos a isso que nos ultrapassa. Por isso a razão tem que ser humilde. Por isso nós não podemos querer dar conta de tudo. Por isso a fé tem um componente necessário de insegurança. A fé não é domesticar Deus e o seu mistério, mas é lançar-se em Deus, ainda que eu não dê conta de explicar e de compreender todo o mistério de Deus. É preciso deixar-se guiar pelo Espírito e deixar-se surpreender pelo Senhor em cada pessoa ou situação. O gnóstico não se deixa surpreender. O gnóstico encaixa tudo na sua lógica. Como ele não se deixa surpreender, ele não se deixa guiar pelo Espírito. A fé ultrapassa a ciência. Sim, Edila. A fé vai além. A ciência é aquilo que está dentro, a ciência compreende aquilo que está dentro da capacidade da razão humana. Eu consigo explicar a fórmula da água. Eu consigo decifrar a água nos seus componentes básicos, hidrogênio e oxigênio. 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Mas eu não consigo explicar a sede. Aliás, até consigo explicar a sede de água, mas não consigo explicar a sede de Deus. Porque eu não consigo dizer Deus é H3O. Não. Deus excede a minha capacidade de raciocínio. Aquilo que é científico, eu adiro, é do verbo aderir, eu adiro pela ciência. Aquilo que ultrapassa a ciência, eu adiro pela fé. Aquilo que excede a minha capacidade de compreender, eu abraço pela fé. E não é que eu vou desistir de compreender, não. Eu vou continuar buscando, eu vou continuar lendo, eu vou continuar estudando, mas sempre de forma humilde, sempre lembrando que eu nunca vou compreender tudo. Eu costumo contar uma historinha, é uma historinha famosa, uma lenda, uma fábula, que diz respeito a Santo Agostinho. Meu velho pároco da infância, o Monsenhor Geraldo Junqueira, em Baipendi, contava essa fábula todo domingo da Santíssima Trindade. E como eu fui coroinha dele muitos anos, em alguns anos eu era o único, eu ouvia todo ano essa mesma fábula. Monsenhor contava que, certa vez, Santo Agostinho caminhava pela praia, em Tagaste, no norte da África, e ele tentava decifrar o mistério da Santíssima Trindade. Como é que é isso? Um só Deus, mais 3 pessoas. Como é que é isso? E Santo Agostinho ia caminhando pela praia e tentando decifrar os mistérios da Santíssima Trindade. Mas ele encontrou um menino sentado na praia. E o menino fazia um buraquinho com a mão e trazia água do mar e punha no buraquinho que ele fazia na praia. Mas vinha uma onda e desfazia o buraco. E o menino cavava de novo, buscava água, enchia o seu buraquinho que ele tinha cavado. Vinha a onda e bagunçava tudo. E então Santo Agostinho disse para o menino: "Ô menino, o que você está fazendo?" E o menino respondeu muito seriamente para Santo Agostinho, dizendo: "Eu vou pôr toda a água do mar dentro desse buraquinho." Santo Agostinho reagiu dizendo: "Ô menino, deixa de ser burro. Você nunca vai conseguir colocar a água do mar dentro desse buraquinho. Nem cabe toda a água do mar dentro desse buraquinho que você está fazendo com a mão." E o menino, que na verdade era um anjo,
volta-se para Santo Agostinho e responde para ele com a mesma seriedade. É mais fácil eu conseguir pôr toda a água do mar dentro desse buraquinho do que você conseguir colocar a Santíssima Trindade dentro da sua cabeça. É exatamente isso. O mistério de Deus excede a nossa capacidade racional, excede a nossa inteligência. Se Deus se mostrasse a nós sem mediações, nós desapareceríamos, nós explodiríamos, porque nós não somos capazes de que Deus se revele imediatamente. Mas o Monsenhor Geraldo Junqueira não contava nas suas homilias o que eu fui descobrir muito tempo depois, mas não muito, algum tempo depois, porque eu me lembro que eu descobri lá no mosteiro de Caxambu, porque foi uma das monjas do mosteiro de Caxambu, a irmã Miriam, já falecida, que traduziu para o português um grande tratado de Santo Agostinho sobre a Santíssima Trindade. Aquela fala do menino não desanimou Agostinho de tentar compreender o mistério da Trindade. E ele continuou ao longo da sua vida tentando compreender o mistério da Trindade de tal forma que ainda hoje este tratado sobre a Trindade de Santo Agostinho é uma leitura obrigatória na Faculdade de Teologia quando nós estudamos a Trindade. Entender que a razão tem que ser humilde não significa deixar de tentar compreender. Não significa deixar de estudar. Não significa deixar de buscar uma sólida formação. Significa compreender que aquilo que é mistério parece-se ao horizonte. Quanto mais eu caminho em direção a ele, mais ele caminha para longe de mim. Quanto mais eu vou em direção ao horizonte, mais o horizonte se distancia do meu olhar. Mas eu nunca vou parar de caminhar em direção ao horizonte, porque o dia que eu parar, ele também para. E a partir daí, ele vai estar sempre no mesmo lugar. O horizonte se descortina para quem caminha na direção dele. Nossa razão é limitada. E só de forma muito limitada conseguimos compreender a verdade e de forma ainda mais limitada conseguimos explicá-la. Santo Agostinho chega a dizer assim: se você me perguntar, se você não me perguntar quem é Deus, eu sei quem ele é. Mas se você me perguntar, eu já não sei. Nós temos uma grande dificuldade de compreender o mistério, porque ele excede a nossa capacidade. E maior dificuldade ainda nós temos de explicar o mistério. Por isso a razão tem que ser humilde. Ninguém pode arrogar-se o direito ou a autoridade de dizer: eu entendo tudo, tudo sobre Deus, pode me perguntar que eu sei. Não. Nós não sabemos nada e achamos que sabemos alguma coisa. Por isso, o Papa diz uma coisa muito importante nesta exortação. Por isso, a variedade de compreensões da vida e da doutrina é legítima, pois ajuda a explicitar melhor o tesouro riquíssimo da palavra. A pluralidade é legítima. O gnóstico não é humilde. O gnóstico não admite a pluralidade de explicações. O gnóstico é aquele que diz assim: ah, padre, você diz isso, mas o outro diz aquilo, ou eu li aquela outra coisa, qual dos três é que estão certos? O gnóstico é incapaz de dizer os três estão certos. Porque os três se aproximam do mistério de Deus por lados diferentes e contemplam
facetas diferentes do mesmo mistério. O Papa diz assim, no número 43, merece ser sublinhado aí na sua exortação. No meio do parágrafo 43. Quero lembrar que na igreja convivem legitimamente diferentes maneiras de interpretar muitos aspectos da doutrina e da vida cristã, que na sua variedade ajudam a explicitar melhor o tesouro riquíssimo da palavra. Nós vamos voltar a esse assunto mais para frente, quando tratarmos da síntese do gnosticismo com o pelagianismo. Os gnósticos desejam uma doutrina monolítica, sem nuances, inadequada à pluralidade. É aquilo que eu disse. Se nós temos 3 formas de ler o mesmo texto bíblico, o gnóstico quer saber qual dos 3 é que está certo. Porque não podem os 3 estar certos. O gnóstico não admite a pluralidade. Ele quer sempre a unicidade ou a univocidade, uma única voz. No número 44, o Papa diz: na realidade, a doutrina, ou melhor, a nossa compreensão e expressão dela, não é um sistema fechado, privado de dinâmicas próprias, capazes de gerar perguntas, dúvidas, questões. E as perguntas do nosso povo, as suas angústias, batalhas, sonhos e preocupações, possuem um valor hermenêutico. O que é isso? Possuem um valor interpretativo que não podemos ignorar se quisermos de verdade levar a sério o princípio da encarnação. É a partir destas angústias, destes sonhos, dessas preocupações, dessas batalhas concretas da vida, que nós vamos compreendendo de fato a mensagem do Evangelho. Porque este Evangelho, esta palavra, fez-se carne e habitou entre nós. E nós vamos construindo, a partir das nossas questões pessoais, um grande conhecimento da fé e do mistério. Mas nós vamos nos surpreender no céu. Quando nós chegarmos ao céu, nós vamos descobrir que nós de fato conhecemos a Deus, mas nós só vimos o seu dedão. E a partir do seu dedão, nós inferimos todo o resto. Mas quando nós contemplarmos Deus face a face, e isso só será possível no céu, nós vamos nos surpreender com quanto mais belo, com quanto mais maravilhoso ele é, e nós não conseguimos compreender. Não por incapacidade pessoal, mas por incapacidade da nossa própria razão. Na igreja, tudo o que se aprende é para viver e partilhar, para corresponder melhor ao amor de Deus, e jamais para a vanglória ou a soberba intelectual e espiritual. Você que não perde uma live sobre a mesa, preste atenção nisso. Na igreja, tudo o que se aprende é para viver e partilhar, para corresponder melhor ao amor de Deus, e jamais para a vanglória ou a soberba, intelectual ou espiritual. Jamais nós podemos dizer, eu é que sei e vocês não sabem. Ou, o que é pior, eu é que sou santo e vocês não são. A soberba, a vanglória, seja intelectual ou espiritual, não cabe na vida cristã. Passamos agora para o segundo inimigo sutil da santidade, que é o pelagianismo atual. O primeiro foi o gnosticismo, que fala do conhecimento,
que fala da razão, da experiência. Agora nós vamos falar do pelagianismo atual. Padre Robson, 15 dias atrás, já nos disse que pelagianismo vem de Pelágio. E Pelágio foi um homem que viveu no século V. Ele chegou a Roma em 405 e se escandalizou em Roma com a imoralidade dos cristãos. Os cristãos viviam em Roma uma vida imoral, frequentavam orgias, praticavam imoralidades publicamente, não se preocupavam com o testemunho moral. E o Pelágio ficou escandalizado por isso. O que é que fez o Pelágio? O Pelágio escreveu 2 obras, uma sobre a natureza e outra sobre o livre-arbítrio, onde ele sustentava que os seres humanos são capazes de não pecar por seus próprios dons naturais. Aí foi o grande erro de Pelágio. Pelágio, escandalizado pela vida imoral dos cristãos de Roma no ano 400, ele começou a defender que aqueles cristãos estavam levando uma vida imoral, mas eles eram capazes, por sua própria vontade, por seus próprios dons naturais, de levar uma vida moral. Isto desencadeou uma discussão sobre o pecado original, sobre o livre-arbítrio, sobre o papel da graça, que ocupou a igreja por mais de 100 anos e repercute até hoje. Tanto que o Papa escreve uma exortação apostólica no nosso século para tratar de um pelagianismo atual. Foram seus contemporâneos de Pelágio, e também seus grandes opositores, Santo Agostinho e São Jerônimo, 2 doutores da igreja, 2 grandes homens da doutrina da fé. E os seus opositores acusavam Pelágio de 3 heresias. Primeiro, negar o pecado original. Pelágio negava o pecado original, que o pecado nos desconfigurou, que o pecado desequilibrou a natureza humana. Acusavam-no de negar que a graça é essencial para a salvação. Ele defendia que pelos dons naturais, pela própria natureza humana, o ser humano podia se salvar. E acusavam-no ainda de uma terceira heresia, que era sobrevalorizar ou supervalorizar o livre-arbítrio como fonte de salvação. O Pelágio dizia que quando Deus nos deu a liberdade, ele já nos deu a capacidade de nos salvar. É só nós fazermos as escolhas certas. Por isso ele desprezava a graça. Vamos agora, então, ao que diz o Papa na exortação apostólica sobre o pelagianismo, a partir do número 47. Se o gnosticismo supervaloriza o conhecimento, o pelagianismo supervaloriza a vida moral. Substitui-se a inteligência do gnosticismo pela vontade, pelo esforço pessoal no pelagianismo. Embora falem de Jesus, da graça, do evangelho, os pelagianos só confiam nas suas próprias forças e sentem-se superiores por cumprir irredutivelmente um certo estilo católico de vida. Consideram a vontade humana pura, perfeita, onipotente, e a graça divina apenas um acréscimo à vontade. Desconsideram as fragilidades humanas como se todos nós pudéssemos tudo. Santo Agostinho rebate Pelágio
E Santo Agostinho diz: Deus convida-te a fazer o que podes e a pedir o que não podes. É isso que Deus quer de nós. Que nós façamos aquilo que podemos, mas aquilo que nós não conseguimos, que a gente peça a Ele. E Santo Agostinho diz mais. Aconselha mais a pedir humildemente: dai-me, Senhor, o que ordenais, e então ordenai-me o que quiserdes. Ou seja, a graça de Deus é que nos santifica. Então, Senhor, o que o Senhor quiser de mim, dai-me. E aí o Senhor pode querer tudo, porque é o Senhor mesmo que vai me dar. Não sou eu que vou alcançar pela minha própria vontade, pelo meu próprio esforço, pelo meu livre-arbítrio. Falta aos pelagianos um reconhecimento sincero, contrito e orante dos nossos limites, que impede a graça de atuar em nós. Limites que impedem a graça de atuar em nós. A graça, precisamente porque supõe a natureza, e esta natureza foi desconfigurada pelo pecado original, não consegue nos fazer super-humanos. Se não assumimos nossa fragilidade com sinceridade e verdade, não podemos dar passos na direção em que a graça nos move, nos atrai e nos conduz. É curioso essa tríade de verbos. A graça nos move, é ela que nos faz caminhar. Mas a graça nos atrai, ela já está no ponto final da nossa caminhada. E ela nos conduz, porque só ela conhece o caminho para chegar ao objetivo. E a ação da graça é sempre progressiva, nunca imediata. Eu, às vezes, brinco com as pessoas, mas, às vezes, as nossas brincadeiras não conseguem expressar todo o arcabouço teológico que está por detrás da brincadeira. Mas eu, às vezes, digo às pessoas assim, converta-se só um pouquinho hoje, não converte tudo hoje, não. Não se torne santo já de uma vez, porque se você se converter tudo hoje, o que vai ficar para amanhã? Só para se perverter. É melhor a gente se converter um pouquinho a cada dia, contando com a graça de Deus que nos move, nos atrai e nos conduz. Porque se a gente caminhar um pouquinho para frente todo dia, a gente nunca vai ter que recuar. Mas se nós fizermos hoje todo o caminho, amanhã só resta voltar. Por isso a conversão, a santificação, a obra da graça em nós, ela tem que ser progressiva. E ela é progressiva. Em ninguém a graça transforma do dia para a noite. A gente pode ter uma experiência de Deus, a gente pode se converter por um fato, mas a gente não se torna de um dia para o outro do maior pecador ao maior santo. Não. A graça vai nos atraindo, movendo e conduzindo dia a dia, todos os dias da nossa vida. No número 51 da exortação, o Papa diz assim, olha que bonito. Quando Deus se dirige a Abraão, Deus diz-lhe: eu sou o Deus Supremo, anda na minha presença e sê perfeito. Para poder ser perfeito, como é do seu agrado, precisamos viver humildemente na presença dele, envolvidos pela sua glória. Necessitamos de andar em união com ele, reconhecendo o seu amor constante em nossa vida. Há que perder o medo dessa presença, que só nos pode fazer o bem. É o Pai que nos deu vida e nos ama tanto. Dissemos tantas vezes que Deus habita em nós, diz o Papa, mas é melhor dizer que nós é que habitamos nele. Repito,
para que a gente aprenda com o Papa Francisco. Dizemos tantas vezes que Deus habita em nós, mas é melhor dizer que nós é que habitamos nele, porque ele nos excede, ele é maior do que nós. E é vivendo na sua glória, na sua presença, que nós nos deixamos transformar por ele. A igreja sempre ensinou que não somos salvos por nossos esforços próprios, mas pela graça que toma a iniciativa e coopera com ela, e cooperar, voltando, a igreja sempre ensinou que não somos salvos por nossos esforços próprios, mas pela graça que toma a iniciativa e nos faz cooperar com ela, com nossas obras. E esse cooperar com a graça é dom prévio da mesma graça. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Mas à graça nós correspondemos com boas obras. Obras estas que são dom prévio da graça. É a própria graça que nos faz cooperar com ela. A isto chamamos graça. Justamente por quê? Porque é imerecido. Não tem mérito da nossa parte. É gratuito. É inadquirido e inalcançável. Se a gente tivesse que pagar pela graça, nem todo o tesouro do mundo seria capaz de comprá-la. Por isso ela é graça. Ela é de graça. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1998, diz assim: o dom da graça ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade humana. Vejam só, a graça, o dom da graça, ultrapassa a inteligência, ou seja, o gnosticismo está errado, porque a graça é maior do que a inteligência. E ultrapassa as forças da vontade, ou seja, o pelagianismo também está errado. Porque, resumindo aqui sinteticamente, a gente poderia dizer que o gnosticismo é o primado da inteligência. O pelagianismo é o primado da vontade. Mas tanto a inteligência quanto a vontade são imanentismos antropológicos. Nós estamos reduzindo a existência a este nosso mundo e colocando-nos, ao homem, ao ser humano, como centro da vida. Mas o que é o cristianismo? O gnosticismo é o primado da inteligência. O pelagianismo é o primado da vontade. E o cristianismo? O cristianismo é o primado da graça. Mas guarde aí, graça é o contrário de mérito. Por isso, numa live que eu assisti do Frei Guilherme, não me lembro se foi aqui conosco sobre a mesa ou se foi numa outra live, eu ouvi do Frei Guilherme, que vocês já conhecem, a seguinte expressão com a qual eu concordo em gênero, número e grau. Para as Sagradas Escrituras, meritocracia é palavrão. Exatamente por isso. Porque nós somos salvos pela graça. E a graça é o contrário do mérito. Por isso, na vida cristã não existe meritocracia. Na vida cristã existe gratuidade, misericórdia, compaixão. Todo o bem que existe em nós é dom. Se existe algo que seja meu de fato, são só os meus pecados. O resto é dom. Tudo de bom que existe em nós é dom. E nós precisamos reconhecer isto agradecidos.
Para evitar o neopelagianismo, o Papa nos recomenda lembrar o seguinte: há uma hierarquia de virtudes. Nem todas as virtudes são iguais. Existe uma hierarquia. Existem virtudes que são menores, virtudes que são maiores, e existe uma que é a suprema virtude. Quais são? Existem 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E São Paulo nos adverte: a maior de todas elas é a caridade. Essas 3 virtudes são chamadas teologais porque elas dizem respeito da nossa relação com Deus. Mas existem também 4 virtudes cardeais. São as virtudes que nós exercitamos na nossa relação fraterna, na nossa relação com os outros. São elas a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Mas as virtudes teologais são maiores que as virtudes cardeais. E acima, no topo das virtudes teologais, está a caridade. Então o Papa diz: é preciso lembrar esta hierarquia de virtudes e buscar o essencial. O essencial é o amor. O amor, lembra o Papa, é a plenitude da lei, como está dito na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 8 e 10. Jesus nos apresenta não uma ideia, não um princípio, não uma doutrina. Jesus nos apresenta um rosto para amar. Olha que bonito. O que Jesus veio nos revelar é um rosto, é uma pessoa a quem nós devemos amar. E quem é esta pessoa? O Papa diz: é o Pai. O Pai é o rosto que Jesus nos revela para amar. Mas esse rosto se reflete nos irmãos. Nós não somos capazes de contemplar o rosto do Pai. Durante esta vida, nós vamos contemplar o rosto do Pai refletido no rosto dos irmãos. Por isso, é especialmente aos irmãos mais necessitados que nós vamos provar o nosso amor a Deus, que é a plenitude de toda a lei. Lembre-se, claro, não lembre-se, porque você vai ouvir ainda domingo. Mas ao ouvir o evangelho de domingo, lembre-se disso. Jesus não nos ensinou uma doutrina, Jesus não nos ensinou princípios, Jesus não nos ensinou uma lei ou um código de comportamento. Jesus nos revelou uma pessoa, um rosto a ser amado, mas esse rosto nós só o conhecemos refletido no rosto dos irmãos. Por isso o evangelho de domingo vai dizer: eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu era estrangeiro e me recebestes na sua casa, eu estava doente e preso e fostes me visitar. Quando foi que nós te fizemos isso, Senhor? Quando vocês fizeram isso ao menor dos meus irmãos. Para terminar, vamos ler aqui o número 61 e 62 da exortação apostólica. E assim nós terminamos com as palavras do próprio Papa. Será com os descartados desta humanidade vulnerável que no fim dos tempos o Senhor plasmará a sua última obra de arte. O Senhor começou a sua obra de arte no dia da criação. A criação é descrita como uma grande escultura de Deus. Há um santo padre que diz, eu costumo publicar essa ideia também no domingo da Santíssima Trindade, que o Pai é o escultor, o Filho é o modelo, e o Pai vai esculpindo
com o cinzel do Espírito, cada um de nós tentando copiar o Filho Jesus Cristo. Cada um de nós é a mais perfeita cópia que o Pai fez do Filho com o cinzel do Espírito. Por isso, no dia final, será com os descartados desta humanidade vulnerável que o Senhor plasmará a sua última obra de arte. Quais são as riquezas que não desaparecem? E o Papa responde: seguramente duas: o Senhor e o próximo. Estas duas riquezas nunca desaparecerão. Eu gosto muito dessa frase, meus queridos, porque ela foi pronunciada pelo Papa Francisco na homilia da missa do Jubileu das Pessoas Excluídas, em 13 de novembro de 2016, quando ele instituiu o Dia Mundial dos Pobres, que nós celebramos no último domingo. E neste dia, eu estava lá, na Basílica de São Pedro, e ouvi da boca do próprio Papa Francisco essa expressão. O Evangelho é aquele que diz que não ficará pedra sobre pedra, que tudo será destruído. E o Papa, nesses dias, estava cercado de pobres, dos pobres da Europa. Nós outros estávamos sentados lá para trás, distantes do Papa. Mas ali na coroa do presbitério da Basílica de São Pedro, onde ficam normalmente os cardeais, os bispos, as autoridades diplomáticas, naquele dia estavam todos os pobres de Roma, da Itália e da Europa. Muitos pobres, muitos. E o Papa disse isso. Quando não ficar pedra sobre pedra, quando desta Basílica de São Pedro não restar pedra sobre pedra, duas riquezas não passarão. Duas riquezas permanecerão: Deus e os meus irmãos. E ele apontou para os pobres que estavam sentados ao redor do presbitério. Por isso eu quero terminar do número 62 com a última exortação que o Papa faz nesse capítulo. E ele diz para você, para mim: exorto cada um a questionar-se e a discernir diante de Deus a maneira como possam estar a manifestar-se na sua vida o gnosticismo atual e o pelagianismo atual. O Papa escreve, portanto, este segundo capítulo da exortação precisamente para isso, para que nós revejamos a nossa vida e pensemos. Nós não estamos pensando a santidade como um conhecimento ou como um comportamento moral alcançado pela nossa vontade decidida? Será que, como os pelagianos e os gnósticos, nós também não estamos fazendo pouco da graça de Deus? É isto. Este é, então, o segundo capítulo da exortação. Esta é a nossa leitura. Eu vou ver aqui agora as perguntas que apareceram. A Miriam está recolhendo aí para mim as perguntas e os comentários, e aí vamos recolher e retomar essas ideias, esses comentários, essas perguntas. A Miriam colocou ali para mim que a Lúcia Vieira disse: seremos julgados pelo amor ao próximo, sempre a proximidade para ver a necessidade do próximo. Tive fome, tive sede, tive preso, estive doente. É isso mesmo, Miriam, Lúcia. Eu vi o seu comentário lá, mas eu sabia que eu ia terminar com este evangelho, que é o evangelho do próximo domingo. Então, é isso mesmo. Não é o conhecimento que nos salva,
não é o comportamento moral que nos salva, não é a nossa vontade de ser bons que nos salva. O que nos salva é o amor. Fomos amados em primeiro lugar e por isso devemos também amar. Amor com amor se paga, dizia o título da novela, né? A Mara Landim diz: fé explica o mistério divino. Explica o mistério divino para mim. Mara, mistério é aquilo que não se explica, né? Ou melhor, não é aquilo que não se pensa, que não se explica. É aquilo que ainda explicado, ainda ultrapassa. É o exemplo que eu dei do horizonte. Quanto mais eu caminho em direção ao horizonte, mais o horizonte se distancia de mim. Assim é o mistério. Eu vou tentando compreendê-lo, mas ele vai crescendo, ele vai se descortinando, ele vai se dando a mim e mostrando a sua magnanimidade diante da pequenez da minha razão, da minha capacidade de conhecê-lo. A Teresinha diz: a fé é a razão humilde. A fé não é a razão, Teresinha. Essas duas coisas são diferentes. A razão é a capacidade de pensar. A fé é a capacidade de crer, de aderir. Mas a fé torna a razão humilde. Isso sim. Quando nós acreditamos no transcendente, quando nós acreditamos que algo nos ultrapassa, nós fazemos da nossa razão mais humilde. Porque se nós acreditarmos que tudo o que existe é aquilo que a razão abarca, nós nos tornaremos extremamente autoritários e arrogantes. Por isso, a fé torna a razão humilde. Ela humilha, no bom sentido, a razão. O Renato de Oliveira Mesquita diz: boa noite, Padre Jean, lembro-me muito bem dessa explicação na Escola Diocesana de Teologia. Que bom, Renato. Fantástica, que bom. Hilda Maria, queremos compreender os mistérios da Santíssima Trindade, mas às vezes está tão distante da nossa compreensão. Está sim. É isso mesmo, Hilda. O mistério está sempre próximo e distante da nossa compreensão. O Deus revelado é o Deus escondido, e o Deus escondido é o Deus revelado. Nós vamos estar sempre nessa gangorra. Deus se mostra, mas quando ele se revela, ele mostra que aquilo que nós não conhecemos é maior do que aquilo que nós estamos conhecendo. E por isso ele é mistério. A Santíssima Trindade. Nós temos muito a dizer sobre a Santíssima Trindade. É um só Deus, são três pessoas, elas são da mesma natureza divina, elas vivem numa união pericorética, ou seja, o Pai não existe sem o Filho não existe sem o Pai, o Espírito não existe sem o Pai e o Filho não existem sem o Espírito, elas dependem uma da outra. Nós temos muito a dizer sobre a Trindade, mas é muito maior o que nós ainda não temos a dizer e nunca teremos a dizer sobre a Trindade. Aquilo que nós dizemos é só o dedão. Falta o resto do corpo todo para a gente compreender. Helenice Silva. Só reconhecemos o rosto de Jesus no rosto dos irmãos. Forte isso. Estamos fazendo isso? Nos ajude, Jesus. É verdade, Helenice. Só reconhecemos o rosto do Pai, porque o rosto de Jesus nós conhecemos. Jesus é a face revelada de Deus. Então, na face de Jesus e na face dos irmãos, nós reconhecemos a face do Pai, porque do Pai nós não conhecemos a face. Hoje nós temos uma grande devoção no Brasil, que é a devoção ao Divino Pai Eterno, e que tem lá uma imagem de Deus Pai. Mas até um século atrás, a Igreja não permitia
que se fizessem imagens de Deus Pai. Justamente por isso, porque o Pai é a face oculta de Deus. Ninguém viu o Pai, senão aquele que revelou-nos o Pai, Jesus Cristo. Então, o rosto do Pai ninguém viu. Jesus nos revelou, e Jesus nos revelou que esse rosto está refletido no rosto de cada irmão, especialmente dos mais excluídos. Isso de fato é forte. Isso tem que nos comprometer. Que Jesus nos ajude. Terezinha, quem são os gnósticos hoje? São aqueles que acham que com o seu raciocínio eles abarcam toda a teologia e por isso formam uma elite de santos que querem impor a sua forma de conhecer a Deus, de compreender a Deus sobre todos os outros. E por isso não admitem outras formas. Fulano é herege, fulano é comunista, fulano não é católico, né? Quantas pessoas nós encontramos nas nossas comunidades, mas especialmente nas redes sociais, dizendo que o outro não é católico, que o outro é comunista, que o outro é herege. Por quê? Porque a igreja disse? Não. Porque ele dogmatizou, tornou dogma a sua compreensão da mensagem de Cristo e da igreja. Mas o dogma não é a compreensão dele. O dogma é a compreensão da igreja. E a compreensão da igreja é sempre poliédrica. Ela sempre tem muitos lados. E a pluralidade enriquece. Os gnósticos não aceitam a pluralidade. Os gnósticos querem um dogma. Querem que aquilo que eles dizem seja a única verdade e não haja possibilidade de dizê-lo diferente. Cida Andrade diz: o que nos salva é o amor para com Deus e com o próximo. Cida, o que nos salva é o amor de Deus por nós. Não é a nossa ação. Nós já fomos salvos na cruz. O que nos salva é o amor de Deus por nós. O que nós fazemos para Deus e o que nós fazemos para o próximo já é fruto desse amor que primeiro nos amou. Todo o nosso amor é resposta. Primeiro nós fomos amados. E é esse amor primeiro que nos salva. É esse amor primeiro, gratuito, absolutamente imeritório, que nós chamamos de graça. Somos salvos pela graça, pelo amor gratuito de Deus por nós. A belga, encantada por ouvir o senhor, Padre Jean. É muito ensinamento. Peço a Deus que me ajude a não ser gnóstica ou pelagianista. Quero, com a graça de Deus, chegar à plenitude do amor. É isso mesmo, belga. E louve a Deus, não louve a mim. Porque nós aprendemos hoje com o Papa Francisco que não existe nenhum bem em nós que não seja obra da graça. Se foi boa a formação, se é muito ensinamento, não é glória minha, é glória de Deus, é obra dele em mim. Por isso, como diz a Escritura, não a nós, ó Senhor, não a nós seja dada glória alguma, mas somente a ele. A Sônia Montuani diz: ao Senhor ainda não chegamos, mas o próximo temos sempre conosco. Leve, portanto, aquele junto com o qual você caminha para chegar àquele com o qual deseja permanecer para sempre. É uma frase de Santo Agostinho que a Sônia partilha aí conosco. Perfeito, Sônia. Santo Agostinho foi o grande opositor de Pelágio e também dos gnósticos. E ele diz com perfeição, né? Ao Senhor nós ainda não chegamos, mas ao próximo temos sempre junto conosco. Por isso, leve aquele junto com o qual você caminha, para que você chegue àquele com o qual você deseja permanecer para sempre. Perfeito.
A Elza Gadibem faz o resuminho dela. O que levo hoje? Conhecimento direcionado para viver e partilhar. Conversão diária, confiando sempre na graça do Senhor. Obrigado. Amei. Também amei o seu resuminho, Elza. É isso mesmo, né? Conhecimento para viver e partilhar. E conversão diária. Não confiando na nossa vontade, mas confiando na graça. Quando nós nos convertemos, é porque Deus nos dá a graça da conversão. A graça nos atrai, nos conduz e nos move. A Lúcia pergunta aqui. Tenho um sobrinho que, por influência de um youtuber, tornou-se gnóstico. Bento XVI já dizia que o ambiente digital não é um mundo paralelo ou puramente virtual, mas faz parte da realidade cotidiana. Não está na hora da catequese estar atenta e repensar esta prática de comunicação, esta nova linguagem dentro dessa cultura? Lúcia, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não temos a estrutura desses youtubers e nem queremos ter, porque nós estamos cada dia descobrindo que esses youtubers aí que promovem, que promovem essas consequências, eles estão financiados por dinheiro escuso, né? O STF tem nos ajudado e tem mostrado de onde vêm esses dinheiros, ou pelo menos que não vêm de lugares honestos e justos. Então, nós não queremos essa estrutura, mas nós vamos fazendo aquilo que podemos, aquilo que está ao nosso alcance, né? Não, eu não acredito que seja a hora da catequese fazer isso ou aquilo, porque a catequese não existe. O que existe somos nós, catequistas. E quando eu, catequista, venho aqui toda quinta-feira colocar o magistério do Papa Francisco sobre a mesa, é isso que eu estou fazendo. Agora, você também é catequista, o outro também é catequista. Se cada um de nós fizer um pouquinho, fizer a sua parte, nós chegaremos longe. Não podemos é ficar só no sobre a mesa de quinta-feira, né? Mas o sobre a mesa é a minha parcela. Agora, qual é a sua? Qual é a do outro? Qual é a do outro? Nunca se esqueça, a catequese não existe. Existem catequistas. E como catequistas é que nós temos que fazer, estar presente com a boa nova de Jesus Cristo, com o magistério da igreja, nesse mundo virtual, que não é outro, mas é o mesmo. É uma outra faceta da nossa vida real. O Evandro Ferreira diz: falar que ama a Deus é fácil, mas se não amamos os outros que estão próximos, somos mentirosos. Perfeito, Evandro. São João escreve isso na sua carta de uma maneira muito contundente. Se dizemos que amamos a Deus que não vemos, mas não amamos o próximo a quem vemos, somos mentirosos. Até aí você foi. Mas São João ainda diz mais uma coisa. Somos mentirosos e Deus não está conosco. É o que é pior. É a consequência. Porque nós sabemos quem é o pai da mentira. Nós poderíamos fazer aqui uma brincadeira e dizer: quem diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o próximo que vê, é uma fake news. E nós sabemos quem é o pai da fake news? É o diabo. Por isso Deus não está com ele. A Ângela Higino diz: depois da morte, podemos ver a face do Pai? Ângela, essa é uma boa pergunta, porque depende da nossa concepção de face. Nós vamos conhecer o Pai, isso sim. Agora, não sei se nós vamos ver a face do Pai. Sabe por quê? Porque face, o conceito de face,
ele requer, ele exige uma delimitação. Quando você vê a minha face, você está vendo, na verdade, esse contorno, não é verdade? Ou seja, você está vendo os meus limites. Deus não tem limites. Então, se nós entendemos face como limitação, Deus não tem limitação. Mas nós vamos conhecê-lo, né? Aliás, nós já estamos conhecendo. É isso que nós temos que perceber. Deus está se revelando a nós. Revelou-se plenamente na face de Cristo. E revela-se cotidianamente na face dos mais pobres, dos vulneráveis, dos descartados da sociedade. Se nós levarmos a sério a revelação de Cristo e a revelação cotidiana no pobre, nós vamos cada dia mais conhecendo a face de Deus. É claro que o que nos espera na eternidade é muito maior, não do que aquilo que se revela a nós, mas do que aquilo que nós somos capazes de compreender da revelação. Aí sim, nós vamos nos surpreender na eternidade, porque nós compreendemos aqui uma medida ínfima do mistério de Deus. Por isso precisamos aprender a nos deixar surpreender já aqui. Os gnósticos não se surpreendem, porque aquilo que não cabe dentro da forminha que eles criaram, eles rejeitam. E aí acusam que aquilo é heresia, que aquilo é comunismo, que aquele fulano não é católico, e assim por diante. A Antônia Ribeiro diz: obrigado, Padre Jean, por explicar sobre a imagem do Divino Pai Eterno. De nada. Na verdade, aquela imagem é da coroação de Nossa Senhora, e não do Divino Pai Eterno. Se você perceber a imagem, observar de perto, o que está acontecendo naquela cena, naquela imagem, é a coroação de Nossa Senhora. Mas ela entrou na nossa piedade popular com esse título de Divino Pai Eterno. Mas ali está o Pai, o Filho, o Espírito Santo e até Nossa Senhora, que não é deusa, né? Que não é uma quarta pessoa da Santíssima Trindade, mas é uma criatura eleita e singular na eleição de Deus. A Belga Ferreira diz: gostei muito desse caminhar em busca da santidade. Também acredito que não conseguimos ser santos já, somente na conversão de cada dia. Peço a Deus que me ajude todos os dias. Somente a graça de Deus pode me ajudar. Obrigado, Senhor. É isso mesmo, Belga. A santidade é um processo sem fim, um processo cotidiano, um processo primado pela graça, um processo em que a graça de Deus é a protagonista, e não a nossa razão ou a nossa vontade. Sônia Montuani cita mais uma vez Santo Agostinho e diz: sobre a fé e o mistério podemos dizer que ele se esconde porque quer ser encontrado. Isso, né? Ele se esconde porque quer ser encontrado. Porque se ele se revelasse, ele nos eliminaria e nós nunca o encontraríamos, né? Deus não se revela porque quer se revelar um dia quando nós o encontrarmos. A irmã Eusa diz: reflexão profunda do 2º capítulo. Padre Jean levando-nos a olhar profundamente para a nossa vivência do projeto de Deus no dia a dia das nossas vidas. É isso mesmo, irmã Eusa. Deus seja louvado por isso. O Pedro, que não tinha aparecido aqui ainda, já estava preocupado, diz: o gnosticismo, fiando-se no conhecimento, nos afasta da santidade. De outro lado, hoje nos deparamos com um profundo negacionismo e com a proliferação de fake news, uma espécie de anticonhecimento,
isso também nos afasta da santidade? Esses dois opostos são parentes, se atraem. Pedro, eu arriscaria dizer, não sei se eu vou conseguir aqui elaborar o raciocínio completo, mas eu arriscaria dizer que esses dois opostos são a mesma coisa, né? Quando o gnosticismo sobrevaloriza o conhecimento, ele nega a transcendência. Quando o negacionismo e as fake news infravalorizam o conhecimento, eles também estão negando a transcendência. Porque a razão, a inteligência, a sabedoria são dons de Deus dados a nós. E não só dons, como se fossem, Deus me deu o dom de tocar violão. Não. A razão, a inteligência, a sabedoria são dons que pertencem àquela imagem e semelhança de Deus. São partilhas de Deus conosco. Nós só somos inteligentes porque o inteligente é Deus. E Deus partilhou conosco, que somos a sua imagem e semelhança, a sua inteligência. Nós só somos racionais porque racional é Deus. E Deus partilhou conosco a sua racionalidade. Por isso eu dizia lá, nós não estamos negando a razão. Muito pelo contrário. A revelação divina se destina como uma seta à racionalidade do homem. A racionalidade do homem é como uma parabólica aberta para acolher a razão, para acolher a revelação de Deus. É o órgão capaz da revelação. Por isso nós temos que ser racionais, buscar o conhecimento tanto das coisas da ciência quanto das coisas de Deus, não admitir esse negacionismo, porque quando nós negamos a razão humana, nós estamos negando a razão divina. Quando nós negamos a inteligência humana, nós estamos negando a inteligência divina. Quando nós negamos a sabedoria humana, nós estamos negando a sabedoria divina. Né? Por isso eles não são apenas parentes, eles são a mesma coisa. Né? Um supervaloriza e o outro infravaloriza, mas os dois chegam ao mesmo lugar. Não sei se eu consegui aqui, com a rapidez desse mundo digital, elaborar o raciocínio de forma convincente. Mas fica aí o desafio para pensar. Eu também estava preocupado com a ausência do Pedro, diz a Miriam. A Mara Landim diz, nossa, padre, não tinha refletido na face de Deus nessa colocação sua. A face pode ser entendida como uma limitação. Né? Deus se limitou em Jesus Cristo. Né? A encarnação é uma autolimitação de Deus. Mas o Pai não se encarnou. Quem se encarnou foi o Filho. Por isso o Pai não tem limites. Né? A Marisa Helena de Cruzilha diz, boa noite, Padre Jean, o senhor me encanta com a sua serenidade e sabedoria. Marisa Helena, nenhuma glória a nós, toda a glória a Deus. Todo o bem que nós temos é obra da graça em nós. A Rosa Maria, minha grande amiga, diz, sou muito grata a Deus por contar com esses estudos que você oportuniza a nós catequistas. Um abraço. Outro para você, Rosa, de Serrania. Né? Muito bom contar com você aqui na nossa sala de bate-papo. Miriam, aqui acabou para mim. Acabou aí também? Se acabou, a gente pode ir encerrando. Né? Já estamos aqui a 1h35, podemos ir encerrando a nossa conversa dessa noite. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser,
nós teremos um convidado já conhecido. Ele ainda não me respondeu, mas eu já fiz o convite e acredito que ele vai aceitar. Diz aqui a Miriam que tem um comentário grande da Sônia Montuani, deixa eu ver se eu consigo aqui. A Sônia diz: acredito que a igreja e todos os catequistas, não somente os da catequese sistemática, mas todos nós, e aí isso que a Sônia diz, quer dizer, os catequistas com adultos, os catequistas do batismo, os catequistas da catequese matrimonial com noivos, tá? Já estão usando os meios digitais para o anúncio do evangelho. Ora et labora per o anúncio do evangelho. Haja vista os diversos cursos de formação oferecidos pela nossa diocese, as lives que as pastorais e movimentos têm feito neste tempo de pandemia, as transmissões das Santas Missas, o curso recente oferecido aos candidatos cristãos católicos, o folheto litúrgico que tem ido agora de forma digital, dentre tantas outras. É verdade, Sônia, a pandemia, ela despertou ou ela acelerou o processo de digitalização e de virtualização, não só da evangelização, mas também da liturgia. Isso é necessário, mas tem que ser feito também com muita prudência e discernimento. Então, isso é verdade, eu concordo com você. Mas eu entendo que a provocação, você está respondendo à provocação da Lúcia, né? Eu entendo que a provocação da Lúcia era um pouco mais específica para os catequistas da catequese sistemática, uma vez que a Lúcia é coordenadora da catequese sistemática em Caxambu, né? E aí, voltando lá, eu concordo que nós precisamos utilizar mais os meios digitais para a catequese sistemática, mas jamais transformar a catequese numa experiência digital apenas, numa experiência virtual. A fé necessita de uma comunidade concreta. Por isso, a catequese jamais poderá abrir mão do encontro pessoal, do encontro comunitário, do encontro real, do encontro corpo a corpo, mais do que o encontro virtual. A Lúcia responde e diz que, de fato, ela está falando da catequese sistemática. O Jonas Lino diz aí: parabéns pela diligência com que o senhor prepara os nossos catequistas. Um abraço de um seminarista peregrino do Paraná. É verdade, o Jonas Lino passou por Careaçu, acho que já faz uns 2 anos, não é, Jonas? Ele passou por Careaçu como peregrino a pé, caminhando para Aparecida, para o Santuário Nacional, e eu tive a graça de praticar com o Jonas e o companheiro que ia com ele aquilo que Jesus diz no Evangelho do próximo domingo: eu era peregrino e me recebestes em casa. E eles dormiram lá na minha casa paroquial uma noite no caminho à Aparecida. Bom, o Pedro diz: temos que tomar muito cuidado com o digital para que não se torne uma Ferrari, nas mãos de quem não sabe dirigir. É verdade. Samanta é a Rita, né? Que diz lá: Padre Jean, como é bom participar de suas formações, vou assistir depois, porque me atrasei, infelizmente. Isso acontece, Rita, por isso as nossas lives ficam aqui, são salvas aqui no Facebook, assim que a gente termina, mas elas são salvas também, e a partir desta noite, elas já estarão lá no YouTube, Paróquia de Careaçu. Por que nós colocamos as lives no YouTube? Porque lá, se você copia o link, você pode partilhar pelo WhatsApp, pode copiar na sua linha do tempo do Facebook, pode colocar no seu Instagram. O YouTube facilita a partilha. Por isso a gente põe tudo lá no YouTube, Paróquia de Careaçu. E quem faz com muita gentileza esse trabalho
é a Cirlei, da Pastoral da Comunicação de Careaçu, a quem eu agradeço. Mas também nós temos agora um blog onde você encontra todas as lives sobre a mesa. É esse blog que está aí na tela. livesobreamesa.blogspot.com. Já estão lá as lives da Evangelii Gaudium e da Laudato Si. Eu preciso colocar logo as da Amoris Letícia e depois, quando nós terminarmos, coloco também as lives da Gaudete et Exsultate. Por fim, quero lembrá-los de que domingo é dia de celebrar o Dia do Senhor em família. Não deixe de buscar lá no blog o Dia do Senhor em Família.blogspot.com o roteiro para celebrar o Dia do Senhor aí na sua casa. Se você já está indo à missa, que bom, vá à missa, mas celebre também em casa o Dia do Senhor, especialmente se você tem alguém em casa que é do grupo de risco e que ainda não pode ir à missa. Mas o costume de celebrar o Dia do Senhor em família não era apenas uma muleta que nós usávamos quando não podíamos ir à missa. Agora, voltando a ir à missa, nós somos convidados a conservar esse costume que o isolamento social nos deu, né? Nós estamos aí entrando na segunda onda, né? Alguns estudiosos dizem que no Brasil nós já estamos na segunda onda. Oxalá não precisemos de novo fechar as nossas igrejas. Mas se isso for preciso, temos aí já o costume de celebrar o Dia do Senhor em família. Muito bem, vamos encerrando, vamos terminando por aqui o nosso bate-papo, a nossa formação de hoje. Lembrando que nós nos encontramos quinta-feira que vem para mais um capítulo, o terceiro, À Luz do Mestre. Sobre a mesa, a Gaudete et Exsultate. Muito obrigado, Miriam, pela ajuda aí nos bastidores. Sem aparecer aqui na tela, a Miriam está trabalhando lá para me ajudar, para eu não ficar perdido aqui, por causa de hoje estar sozinho desse lado de cada tela. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigado a todos vocês que participam, que divulgam, que compartilham e que, sobretudo, que aprendem, que se interessam pelo magistério da Igreja, pelo magistério do Papa Francisco. Uma boa noite a todos vocês, que Deus a todos abençoe. Amém.